Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Daniel Silveira, eu trabalhei na TV Terceiro Anjo por vários anos junto com o tio David Gates e eu gostaria nesse momento de fazer uma tarefa não muito agradável, tá? Não muito agradável de repreensão. A Bíblia diz que quando for repreender a um ancião, a um líder, faça-o como filho ao pai, tá bom? Então, a minha repreensão aqui é como filho ao pai, com todo carinho, discordando de um ponto e fazendo um apelo. Vamos fazer uma oração nesse momento? Nosso Deus e Pai que está nos céus, Pai de misericórdia, Pai de correção, de amor, queremos nesse momento pedir o Teu Espírito Santo para que venha falar as Tuas palavras, essa palavra de repreensão com o Teu Espírito Santo, com o Espírito de amor e de tato. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu conheço o tio David Gates desde 2008, ele foi na Suíça lá, inclusive me motivou a ir para o campo missionário imediatamente e foi muito bom, ele me motivou na minha vida espiritual, a viver pela fé, sou muito grato a ele por tudo que ele tem feito no âmbito da missão. Nós publicamos esse livro aqui, a segunda edição de Missão Piloto em português, com acréscimos, tem até a minha fotinha aqui dentro, Daniel Spencer no final aqui, tá bom? Realmente muito bom, na minha vida foi uma bênção. Aqui está na minha Bíblia antiga a dedicatória dele, que eu pedi para ele fazer. Então, eu agradeço ao tio David Gates por tudo que ele já fez na minha vida, motivando para a missão, encorajando, animando a uma vida mais santa e a um preparo sempre para a volta de Jesus. O ponto que eu gostaria de ressaltar e discordar nesse momento do tio David Gates é a questão de marcação de tempo. Marcação de períodos proféticos para o tempo do fim depois de 1844, o que já não pode ser. Em Apocalipse 10, lá o anjo disse, já não há mais tempo, já não há mais tempo, já não há mais tempo profético, já não há mais períodos proféticos. A Ellen White diz assim em Igreja Remanescente, precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer um que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra a respeito de sua vinda ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. No caso, o tio David Gates tem enfatizado muito a questão da chuva serôdia. Quando vai vir a chuva serôdia? Marcado períodos, calendários, tempos, festas judaicas, assim por diante. A Ellen White diz, precavenham-se. De qualquer um, pode ser um pastor, pode ser o pastor Ted Wilson, tá? Não, nós temos que nos precaver de qualquer um que marque tempo a respeito de sua vinda, ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso que está lá em Atos, lembra que os discípulos perguntaram, quando? Isso é uma vontade humana, é muito compreensível, porém não nos é dado conhecer o tempo. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus. O tio David Gates é muito zeloso da obra de Deus. Olha aqui, ele na missão, com a avioneta que ele usa como meio de transporte lá na selva, para ir ajudar realmente dentistas, trabalho missionário, missões, muito bom. Podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Então, ele tem despendido meios também. Ele tem sido abnegado na questão financeira, ok? E acompanhei o trabalho dele, realmente é uma vida de alto sacrifício, é impressionante, tá bom? Então, glória a Deus por isso. Não é essa a questão que estamos falando aqui. Podem parecer muito zelosos da obra de Deus. Mas, como misturaram o erro com a verdade, sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas. Tá? Deve-se lhes fazer oposição. Não porque sejam homens maus. O tio David Gates, não que seja um homem mau, tá? Você pode falar, ele é homem de Deus, ele é homem de Deus. Sim, concordo, ele é homem de Deus. Mas homens de Deus também podem errar. Você lembra que Paulo repreendeu a Pedro publicamente, porque ele estava lá dissimulando, lá em Gálatas. E ele repreendeu publicamente. Pedro errou e ele se arrependeu, ele confessou, ok? Jones e Wagner, mensageiros do Senhor, também erraram. Eles se apostataram, infelizmente. Ok? Até no próximo MV vamos fazer um seminário sobre isso. Tá? Qual foi o real motivo da apostasia deles? Não segundo sempre George Knight, mas vamos ver também ali o outro ponto de vista. Mas voltando, então, Jones e Wagner também se desviaram. Então é possível. Foram homem de Deus? Foram homem de Deus. Deus, inclusive, falou por Ellen White como ungidos do Senhor. Ungidos do Senhor. Já pensou? Ungidos do Senhor. Mas eles, infelizmente, acabaram saindo do caminho, ok? Então essa é uma possibilidade real até nos nossos dias.
por mais que nós tenhamos afeto, Jones e Wagner certamente tinham pessoas muito próximas a ele, que vibravam com as suas mensagens e que não queriam enxergar, que não queriam aceitar de que estavam em erro. E ele levou muitas almas à perdição. Não porque sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidades e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Por exemplo, sob o pretexto da iminência do preparo. Nós temos que estar sempre preparados, ninguém disputa isto. A necessidade do nosso preparo constante, vigilância, não é esse ponto. O ponto é o uso de números, de datas e falar que talvez vai acontecer nessa data aqui. E isso já é um assunto muito crônico, já tem vindo desde 2008. Eu acompanhei lá sobre a questão do colapso econômico e ele falava assim que nós temos poucos meses. E sempre que vai acontecer, talvez nesse verão, os ricos estão tirando dinheiro agora dos bancos, cuidado, esse setembro, pode ser, sempre acrescentando a palavra possivelmente, né? Provavelmente, tudo indica, ele nunca é taxativo, vai acontecer em tal data, não, porque, né, um pouquinho de bom senso, mas ele tem marcado o tempo. E a última mensagem dele que bombou na internet foi essa aqui, em inglês se chama Even at the Door, você vê aqui na tela, olha só quantas visualizações tem, e em espanhol, a las puertas, ok? Nessas duas línguas, e em francês também foi colocado, em outras línguas. Em português, felizmente, o Sérgio foi muito feliz, o Sérgio, que é o diretor da TV Terceiro Anjo, foi muito feliz em não traduzir, em não postar na TV Terceiro Anjo. Realmente foi muito feliz, glória a Deus por isso. Aqui no Brasil teve pouca repercussão esse vídeo dele, graças a Deus. Mas em outros países, na América Latina inteira, na América do Norte, no mundo ocidental, teve uma grande repercussão. Muitos estão então agora pasmos, né, porque não se cumpriu. Tá? Eu fui relutante em fazer um vídeo assim mais claro, mais aberto, citando o nome dele. Mas agora que passou o tempo e se cumpriu, e não aconteceu nada, aliás, né? O tempo se cumpriu, mas não aconteceu o que ele predisse. E ele continua fazendo vídeos, marcando o tempo, que é o caso agora do vídeo último de junho agora, que ele marca a chuva serôdia para o Pentecostes esse ano, que passou também e não aconteceu nada. Isso mostra que isso está inculcado, mesmo com repreensões de Mark Finley. Aqui você vê o pastor Mark Finley repreendendo o tio David Gates sobre esse vídeo que ele fez. O pastor Ted Wilson endossou esse vídeo aqui do Mark Finley, falando, olha só, o Mark Finley vai fazer esse vídeo ao vivo sobre isso. Tá? Então Ted Wilson também endossou a repreensão ao tio David Gates. Nós temos também Scott Ritzema, que fez uma repreensão rebatendo com argumentos, e o Doug Batchelor, que usou o mesmo texto de Scott Ritzema e o postou também em seu Facebook, ou seja, também discordando do tio David Gates quanto a esse assunto de marcação de tempo. E agora o tempo passou e nada aconteceu. Tá? O que foi que realmente o tio David Gates disse? Olha aqui um trecho da palestra A las Puertas. Después comenzó la persecución. Ahora vamos a ver la iglesia. En el Congreso de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en San Antonio, en julio de 2015. Yo estuve ahí, yo he estado desde 1980, he estado en los congresos. Me encantan mucho estar en los congresos, pero esta vez en vez de hablar con las personas y estar atendiéndole en el stand, Dios me mostró que debo quedarme allí y que debo simplemente escuchar lo que está pasando. Bueno, todos los ojos estaban puestos sobre la votación, sobre la ordenación de mujeres, y terminando eso, cada uno ya se desinteresó de las cosas, a excepción de los delegados. Yo me quedé a escuchar y después acontecieron dos eventos muy importantes. El primero, bueno, los dos pasaron a la misma vez. Cambiaron nuestras creencias fundamentales. O sea, tomaron un voto con el cuerpo de mayor autoridad en la Iglesia Adventista, que es el Congreso Mundial de la Asociación General, con delegados de todo el mundo, propusieron el cambio de dos creencias básicas. Hubieron personas que se pusieron de pie para protestar en contra. Los escucharon, hubo mucho tiempo para discutirlo. El presidente, el que presidió la Junta, dio oportunidad para votar sobre el asunto, y los delegados claramente escogieron realizar los cambios. Entonces, estos cambios no fueron en secreto, estos cambios no fueron por órdenes administrativos, fueron plenamente discutidos y votados, aprobados
por los delegados del mundo, significando que la iglesia estaba de acuerdo y que la iglesia mundial aprobó y autorizó estos cambios. ¿Cuáles son? El espíritu de profecía, que es las escrituras de la hermana Elena G. de White, que han servido como guía profética y autoridad, fuente de luz por 150 años, ahora ya no son fuente de verdad. Esas palabras los retiraron, significando que ya no lo consideran inspirados, porque todo lo que es verdad viene de Dios. Y si ya no es una fuente de verdad, entonces significa que ya no son inspirados. Están ahí todavía para leer, pero ya la Iglesia Adventista no lo considera inspirado de Dios. Entonces, el segundo cambio fue la venida de Cristo. La palabra adventista significa que estamos pregonando, creemos, vivimos, enseñamos en la venida inminente de Jesucristo. Ha sido nuestra misión principal. Y sin esa creencia ya no somos adventistas en cierta forma. Deberíamos cambiar nuestro nombre, ser cristianos genéricos, pero ya no adventistas. Definitivamente, al rechazar el inminente retorno de Jesucristo y colocar pronto, estamos entrando, demostrando al mundo que ya no somos adventistas, que ya somos genéricos, creemos igual que todos los demás, que algún día vendrá Jesús, pero no es inminente. Entonces hemos perdido nuestra marca como pueblo remanente de Dios y hemos perdido también nuestro enfoque en la venida de Cristo. Yo lo consideré triste, pero no lo consideré con la seriedad que ahora lo reconozco. Era un evento sumamente triste para el cielo y el cielo lo registró y el reloj empezó a correr y yo no lo sabía hasta recién. Vamos a... Ou seja, resumindo, ele diz que lá em San Antônio, quando a igreja se reuniu, modificaram duas partes das crenças fundamentais. Gente, eu estava lá e posso atestar que realmente houve mudanças, porém o tio David Gates não cita as partes que acrescentaram, só cita as partes que tiraram da crença fundamental. Onde modificaram palavreado sobre Ellen White. Quem é Ellen White? Tiraram essa parte aqui e colocaram aquela parte. Porém, a parte que colocaram, o tio David Gates não cita, só cita a parte que tiraram, mostrando que foi muito grave e que agora a IASD não crê mais em Ellen White como sendo profetisa, o dono do céu. Outra coisa foi nessa crença aqui, ó. Por exemplo, a volta de Jesus já não está mais iminente. A palavra próxima é mais bíblica. A palavra iminente não está na Bíblia. A palavra próxima, que a sua vinda está próxima, o tempo está próximo, é um termo bíblico e reflete melhor. Isso não quer dizer que não está iminente, quer dizer que está próximo. Próximo é próximo. Portanto, isso não exclui o preparo. Tá? Não é nada grave, é algo até positivo. Ele disse que no começo não considerou isso com muita seriedade, mas depois, por influência externa, ele enxergou com outros olhos. Que influência será que é essa? Será que foi Daisy Escalante? Por muito tempo ele endossou, ou pelo menos não condenou, citando esses sonhos. Há mais de um ano, esta senhora de Porto Rico começou a ter sonhos proféticos, chorando, apelando às emoções. E nós já fizemos matérias aqui no MV sobre Daisy Escalante. Hoje em dia, quase ninguém mais considera os seus sonhos como genuínos. Mas voltando aqui, citando o caso de Jones, novamente, Jones ele também errou endossando uma tal de Anna Rice, Anna Phillips. E Jones teve a humildade de realmente confessar e dizer, não, realmente eu errei endossando essa mulher. Os seus sonhos são espúrios. Você pode ver mais sobre ela aqui em congressomv.org/Daisy, tá bom? Depois. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição embaixo do YouTube, tá? Esse vídeo aqui sobre David Gates vai estar postado em congressomv.org/David, com todas as citações que eu usei, slides, áudio, links, ok? Yo pensé, pero ¿cómo la iglesia adventista del séptimo día va a perseguir? ¿No van a apedrear a nadie? ¿No pueden matar? ¿No pueden encarcelar? No. ¿Cómo la iglesia adventista puede perseguir? Yo no entendí eso. Pero después que volví de Europa, llegué a Estados Unidos y entonces comencé a entender cuándo hablamos con un presidente de una unión. El presidente de la unión nos contó de que la Asociación General en pocos días, que ahora estamos viviendo esta semana, están en reunión en el concilio anual en Michigan, están reunidos todos los delegados de las administraciones de la iglesia y están tomando decisiones. Y lo que nos dijo el presidente de la unión, dijo, es increíble. Dijo, lo que van a hacer es, van a
tomar el control de todas las membresías y de todas las ordenaciones de los pastores, y ahora la Asociación General va a ser el cuerpo centralizado que ahora va a controlar a todos los miembros y a todos los pastores directamente de un solo lugar. Bueno, eso no es la intención que Dios tenía cuando organizó la Iglesia Adventista. Olha, essa argumentação de que a Conferência Geral está se assemelhando a Roma, querendo mexer com essa questão da ordenação de mulheres e campos e obreiros não conformados a essa regra que a igreja votou que não é para ordenar mulheres, né? Então pessoas que não se conformam vão ser disciplinados sim. Ele está mostrando que isso é o espírito de Roma. Gente, isso é muito grave. Vocês assistiram meu vídeo chamado O Dilema da Rebelião, onde eu mostro que essa argumentação vem do primeiro mundo, dos campos rebeldes, das pessoas que querem ordenar mulheres, dos campos, das uniões que querem ordenar mulheres, estão ali chamando Ted Wilson e a Conferência Geral de autoritários até de Roma. George Knight tem chamado de a tentação católica romana, tem escrito livros, a Pacific Union, Columbia Union, e ele fala aqui que ele falou com um presidente de união, só não cita qual união. Seria talvez essa união rebelde, justamente lá do Colômbia ou do Pacífico, ou seja, que enxergam o Ted Wilson e na ótica deles como alguém com espírito de Roma. Isso é muito grave e é bem provável que o pastor David Gates, se ele não se arrepender e confessar, vai continuar nessa linha no próximo concílio outonal, na Assembleia Geral. Ele vai de novo achar outras coisas, olha só isso, olha só aquilo, provando que a Babilônia, provando que já caiu, sabe? Isso é muito grave, está? Isso aí vai ter consequências seríssimas para o povo de Deus. Milhares vão ser desencaminhados. É por isso que eu faço essa advertência. Por amor a vocês, no meu círculo de influência, eu estou querendo advertir para que não sigamos esse espírito. E se você quer saber mais, veja aqui meu vídeo chamado O Dilema da Rebelião, para ver o que está acontecendo realmente a nível corporativo na administração da igreja com respeito à ordenação de mulheres e à insubmissão. E nesse tempo, então, em julho de 2015, o relógio teria então começado a correr para marcar 3 anos e meio, que ele também tira lá do mundo dispensacionalista, né, da Bíblia, que diz 1260, que já não pode ser mais tempo profético, e mexe com o número daqui e ali, ou seja, 3 anos e meio até a lei dominical. Ele sempre usa como base o santuário, e que Deus sempre usa o seu calendário, e que aqui na Terra vai refletir o calendário do céu, ok? Mostrando também que o Pentecostes aconteceu segundo o calendário do céu, 1844 aconteceu também no dia da expiação, tá? Usando isso aí como base de que agora os eventos finais também têm que acontecer segundo o calendário. Mas aqui em Apocalipse 10, o anjo diz, já não há mais tempo. O anjo veio para isso, para dizer, agora já não mais. Foi, sim, porém agora já não. Já não, acabou. Ok? Foi por isso que o anjo veio. Isso aí se cumpriu lá no século XIX. A partir de 44 já não pode mais haver marcação de data. Olha só. Apocalipse 10, verso 6. E o anjo jurou por Deus que não haveria mais tempo. Ok? E a Sônia White, que comentando, diz assim, ó, o tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. No comentário aqui da Bible White, em Apocalipse 10, verso 6. Primeiros escritos, 74.2. E diz, esse tempo que o anjo menciona com solene juramento não é o fim da história deste mundo, nem o tempo de graça, mas do tempo profético que precederia o advento de nosso Senhor. E aí muitos falam, tá, tudo bem, mas é porque a partir daí o tempo já não é mais simbólico, um dia, um ano, mas agora é dia igual um dia mesmo. Racionalizam dessa forma, porém Ellen White explica o que então significa. Em outras palavras, o povo não terá outra mensagem com tempo definido. É isso que significa, entendeu? Por isso que é importante ter a profetisa para explicar, para esclarecer, para iluminar o que significa já não há mais tempo. Não é precioso isso? Então, já não pode mais haver mensagem com tempo definido. Portanto, não pode haver mensagem com 3 anos e meio. Não pode haver. Após o fim desse período de tempo, que vai de 1852 a 1844, não pode haver um traçado definido de tempo profético. Gente, 3 anos e meio é tempo definido ou não é? Ou é um tempo indefinido? Não, é definido. O mais longo cômputo chega a 1854.
tá? Inclusive essa questão de 6.000 anos de pecado, 6.000 anos, então cômputo quer dizer até 2027, 2031 e tal. Isso aí vai vir de novo, você vai ver, se Jesus não voltar até lá, e essa questão de 6.000 anos de pecado, 6.000 anos de terra, então o 7º milênio vai vir, quer dizer, a volta de Jesus vai acontecer lá pelo ano 2027 ou 2031 no máximo. Não pode passar disso, segundo esses mestres que ensinam essa questão. Mas o mais longo cômputo tem que chegar somente a 1854. Inclusive, os 1.290 dias lá, 1.335 dias, não pode passar de 1844. Está claro? Esse verso aqui de Ellen White. Também diz lá em Primeiros Escritos 74, o Senhor me tem mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir e ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência do tempo. Vi que alguns estavam conseguindo um falso excitamento despertado por pregar em tempo. Exatamente o que acontece, é um falso excitamento. Uau, então vai faltar pouco tempo, já vai ser logo aqui. Vi que alguns estavam conseguindo um falso excitamento, despertado por pregar em tempo, mas a mensagem do terceiro anjo é mais forte do que o tempo possa ser. Vi que esta mensagem pode sustentar o seu próprio fundamento e não necessita de tempo para fortalecê-la. E também não necessita de mensagens como dizendo, parece que já não é mais a Igreja de Deus, já rejeitou Ellen White, já não é mais adventista porque já rejeitou que a voz de Deus está iminente. Enfraquecendo assim a Igreja de Deus, tá bom? Que parece cair, porém não cairá. Assim, colocando sinais espúrios. E vocês sabiam que já há vários anos o tio David Gates fez um vídeo de confissão, onde ele falou que realmente ele deve melhorar, que ele errou nessa questão de pregar coisas especulativas. Olha aqui em inglês. Esse vídeo aqui se chama Verdadeiros Adventistas Amam Sua Igreja. Eu cheguei a traduzir esse vídeo, porém está não listado lá na TV Terceiro Anjo, porém aqui só traduzi mais esse trechinho aqui. Of Pastor Mike Ryan, one of the General Vice Presidents, and also the Secretary of the General Conference, Dr. GT. We began a correspondence with these gentlemen. They were very straightforward, very kind, and at the same time wanted to resolve this. I felt like I didn't know them personally like I do Pastor Wilson. For many years I've known Pastor Wilson. I did not know these gentlemen, but they scheduled an appointment and they flew all the way down to our ministry in Tennessee, our Gospel Ministries International headquarters, and they flew down to meet with us, to meet with my wife and I there at the headquarters, and I'm very grateful they did that, and at that point we began a series of developments. The meeting with Elder Mike Ryan and Dr. GT was held on November 29 of 2012, last year. And we spent about an hour and a half to 2 hours in the meeting. And they had with them a list of complaints from these several divisions. One of them was sensationalism. I referred to some of the stories in the past, and I agree that could have been avoided, and I would apologize for that. Bom, o fato é que, evidentemente, o tio David Gates não se ateve à sua palavra de parar. Ele concordou naquela época, mas continua fazendo. Gente, isso é muito grave. Deixando bem claro, somente realmente para quem não quer ver, para quem insiste, para quem tem essa mania de ficar sempre vendo tempo, alguma coisa excitante, né? Nós precisamos pedir a Deus que tire isso de nós. Precisamos ter o equilíbrio entre a iminência, estar sempre com o espírito sim contrito, nunca dizer, longe está meu Senhor. Não, não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Mas a iminência sem mencionar números, sem mencionar períodos, datas, prazos, está errado. Segundo o tio David Gates, também a visita do Papa ao Senado americano marca o início desse período de 3 anos e meio, sendo que também marca o início do juízo dos vivos. Resumen de los eventos en forma ligera para que puedan dar memoria a lo que hemos hablado. El 23 de septiembre de 2015, en el día de expiación, Jesús comenzó su segunda fase del juicio. De los juicios de los muertos, comenzó los juicios de los vivos, con el liderazgo de la iglesia, y terminará con cada miembro de la iglesia 3 años y medio después, o sea, principios del año 2019. Faltam poucos meses. Ou seja, então o juízo dos vivos, a essa altura, segundo a profecia dele, já terminou. Casi todos los líderes seguro ya están
juzgados, han tomado su decisión final, pero tú y yo puede ser que todavía. Em outras palavras, já começou com os líderes, mas nós, membros, nós leigos, talvez ainda temos chance. E é interessante que justo embaixo, nesse momento, aparece a legenda Pastor David Gates, presidente. Então ele não é tão leigo assim, né? Mas tá. No solo empieza con la casa de Dios, empieza con la administración y los líderes de la iglesia. Hermanos y hermanas, es muy evidente que desde hace 3 años y pico hemos visto grandes cambios en actitudes de muchos líderes. Unos han actuado en una forma muy cristiana, pero la mayoría ha actuado en una forma muy exigente, muy agresiva, y uno se da cuenta que los líderes han tomado decisiones finales y que el Espíritu Santo se ha separado de algunos. Nunca quisiéramos que eso ocurra, pero tiene que acontecer. En el juicio de los vivos, una sola vez se declara y nunca más hay oportunidad para cambiar lugar. Então, como evidência de que o juízo teria começado pelos vivos e começando de cima para baixo, né, da conferência geral para baixo, topo para baixo, ele mostra a atitude das pessoas muito exigente, muito agressiva. Olha, se ele prega especulações e continua pregando especulações, a instrução do Senhor é acautelai-vos desses homens. E diz que é preciso fazer-lhe oposição. Ou seja, então estão seguindo a ordem do Senhor. El tiempo de preparar es ahora. Entonces estamos ahora entrando a los miembros de la iglesia, a nosotros que estamos en la parte inferior de la iglesia. Tenemos que ahora estar seguros que nuestros nombres están listos. No queremos que el Espíritu Santo, esa voz tan hermosa que nos habla todos los días cuando estamos orando, esa voz que nos corrige, esa voz que nos reprime, que nos enseña, esa voz, si se aparta permanentemente, será muy triste. Al no escuchar la voz de Dios, realmente me da miedo pensar que esa voz tierna del Señor dejaría de hablarme. Ya no quedaría forma de saber entre el bien y el mal. Ou seja, sem essa voz que me fala, já não saberia mais distinguir entre o bem e o mal. Gente, aonde fica a Bíblia como a grande norma? A senhora White fala que sentimentos e impressões não são seguros guias. Agora, quanto ao azeite Espírito Santo, a Ellen White também fala que o azeite representa o caráter. Então, não é somente o Espírito Santo, é o caráter escrito com o poder do Espírito Santo. Ya podría cometer abominaciones, iniquidades, sin pensarlo 2 veces. Eu cometeria abominações sem pensar 2 vezes, se não tivesse essa voz falando. Gente, é claro que a consciência, a voz do Espírito Santo é de grande valor, mas não substitui a voz de Deus que já está clara, expressa, revelada. Porque se nós dermos atenção a vozes, seremos certamente enganados. O que é abominação está claramente revelado nas Escrituras. Quando vos disserem, é o Espírito que tem que dizer o que é abominação, será que não buscaremos na palavra revelada? O Senhor diz à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O Senhor também diz, depois de minar a fé na Bíblia, olha que fala minar, não fala rejeitar categoricamente, mas minar, colocar mina, sutilmente. Então, depois de minar a fé na Bíblia, Satanás encaminha os homens a outras fontes, em busca de luz e poder. Assim ele se insinua a ele. Os que se desviam dos claros ensinos da Escritura e do poder convincente do Espírito Santo de Deus, né, que não pode estar em desacordo com a Escritura, estão convidando o domínio dos demônios. A crítica e as especulações concernentes às Escrituras têm aberto o caminho ao espiritismo e à teosofia, essas formas modernas do antigo paganismo, para conseguir firmar-se mesmo nas professas igrejas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para bom entendedor, com qual igreja que Satanás foi fazer guerra, diz lá em Apocalipse 12. E outra coisa, ao ouvir essa sacudidura pela introdução de falsas teorias, gente, muito do que o tio David Gates prega é teoria. Por isso que ele fala, possivelmente, se o paralelo se cumprir. Esses leitores superficiais não ancorados em parte alguma são como areia movediça.
escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. No parágrafo seguinte, de eventos finais, também diz: não tendo recebido o amor da verdade. Será que David Gates realmente ama Apocalipse 10? Atos 1, que diz que não vos pertence saber tempo, será que ele realmente ama? Repito, não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo, darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios e se afastarão da fé. São palavras duras, eu sei, mas são advertências para nós que vivemos nos perigos dos últimos dias. 1 Timóteo 4:1, agora o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Isso aqui está profetizado, eu deixo ao seu julgamento para ver se isso se encaixa ou não. Eu gosto tanto do tio David Gates que eu fui levado nessa onda por um pouco de tempo e também já postei alguma coisa apoiando isso. Gente, talvez realmente começou. Mas eu confesso que eu falei isso, de que tivemos um sonho e tal, porém agora eu peço desculpas. Na verdade já pedi desculpas antes, né? É a minha confissão pública, mas dizendo que eu errei. E eu compartilhei desse sentimento de começar a marcar tempo, porque a Senhora White diz assim, o juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Portanto, ninguém sabe, não foi dado saber. O texto que diz lá que certamente o Senhor não fará nada sem primeiro falar tudo a seus servos profetas, se cumpriu. Foi falado a Senhora White tudo, foi profetizado. Que riqueza nós temos, que abundância de advertências e predições, porém sem o elemento tempo. Por quê? Porque tem que se harmonizar com o Apocalipse 10, tá bom? E agora que o tempo passou e nada aconteceu depois de 3 anos e meio, né? 23 de setembro, que seria o equinócio, e agora o outro equinócio, que seria em março, passou e nada aconteceu. Tio David Gates diz, mas é porque está escondido, na verdade já foi aprovado. Y tuve el privilegio de conocer al vicepresidente, el pastor de la asociación y el presidente también, que ya conocía. Me hizo una pregunta, ¿en qué fecha va a ser la ley dominical? Yo le dije, pastor, yo no tengo fecha. Sí, ¿no pusiste fecha? No, yo no puse fecha. Yo estuve hablando de el periodo, la estación, al cumplirse los 3 años y medio con Roma, que ya había llegado el momento cuando Roma tenía que actuar en una forma más agresiva. No podemos saber el día ni la hora, sabemos cuando está aún a las puertas. Repare que ele falou que é uma coisa velada, escondida, um projeto de lei ali que está em andamento, que na verdade Roma foi agressiva, mas a gente não viu. Mas no seu vídeo que bombou, ele falou que seria um evento. 23, el día de expiación, septiembre de 2015. Ya vayan pensando, la invasión inicial y Roma se fue. Pero va a pasar 3 años y medio y va a haber otro evento. Vayan. Ou seja, se o primeiro evento foi a visita do Papa aos Estados Unidos, não se espera que o segundo evento fosse alguma coisa assim, de um porte similar. Mas não. Deuteronômio 18, 21, assim diz o Senhor. E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta. Não o temerás. Dizendo a questão de que o Tratado de Paris, na verdade, a lei dominical, está embutida lá. Sempre vai ter que haver um subterfúgio, uma desculpa dizendo que ele usa esse texto aqui, sobre a questão que a lei dominical vai ser alguma coisa velada. Muitos há, mesmo entre os que se empenham nesse movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão a esta ação. Ou seja, não é cegos quanto à sua vinda, mas aos resultados que seguirão. Então não pode ser usado esse texto que ele usou agora em junho, dizendo que é por isso que, olha só, vai ser velado, escuro, vai ser secreto, uma coisa. Porém, gente, a lei dominical vai ser uma advertência para o povo de Deus. Não pode ser secreto, tem que ser uma coisa bem clara, bem aberta. A Senhora White diz aqui nesse texto aqui que a lei dominical vai ser um teste, uma prova para o seu povo.
ok? Independentemente se é fora ou dentro da IAJA, é a mesma questão de placas, se na CNPJ não faz muita diferença, é o povo de Deus, vai ser uma prova, ou seja, até a lei dominical, a porta de graça vai estar aberta para o seu povo. Ok? Portanto, não se assuste quando vier a lei dominical. Gente, então já acabou o tempo de graça. Eu também já falei isso, já afirmei, eu estive em erro e agora quero aclarar que eu não creio mais de que quando vier a lei dominical vai ter acabado já o tempo de graça, já não vai mais dar tempo. A Senhora White fala aqui, nesse texto aqui, vamos ler. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Pois essa será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. Tá bom? Então está claro, materiais de 1888, página 700, parágrafo 1º. O tio David Gates agora em junho lançou um novo vídeo falando de que o Senado americano está quase aprovando uma lei do meio ambiente para reverter a saída do Tratado de Paris, né, dos Estados Unidos, sair do Acordo de Paris, porém ali não vi nenhuma referência ao domingo. É claro que de forma indireta a questão ambiental, o ecumenismo tem a ver com o domingo e vai trazer o domingo, mas não é a lei dominical, gente. Eles querem simplesmente, eu vejo uma tentativa de forçar, de tentar enxergar para poder não passar vexame. Isso é muito triste, tá bom? Dizendo que essa lei que querem aprovar de que os Estados Unidos devem voltar para o Tratado de Paris seria a lei dominical disfarçada. Baseado no quê? Baseado na palavra oral de que alguém perguntou, um oficial romano, isso aqui tem a ver com domingo? Isso aqui é questão do domingo? Como é que você sabia? Só baseado numa afirmação que não dá para ser provada, sabe? Então nós precisamos realmente ser bereanos, somente o que está escrito, fontes oficiais, fontes talvez não mainstream, né? Porque a gente vê essa questão da guerra da mídia, mas precisamos ter boas evidências, muito mais ainda para pregar alguma coisa assim. Aí o tio David Gates fala que Trump teria dito ao Papa uma frase de efeito muito poderosa, olha só. O presidente Trump fue a visitar al Papa y dijo, yo seguiré sus órdenes al pie de la letra. Entonces ahora el presidente está bajo órdenes también, el presidente más poderoso del mundo se somete a las órdenes del Papa. Olha, já faz anos que eu mexo com bestas e dinossauros e eu nunca vi essa frase. Vocês não acham que se ele tivesse realmente dito isso, que vai seguir as suas ordens ao pé da letra, isso vai não ter sido uma bomba em toda a mídia? Sabe? Então, ele não cita nenhuma fonte, tá? E mesmo que cite alguma fonte, alguma página obscura aí, desconhecida.com, que parece um fake news, falsificação, não teria peso. Teria que ser uma fonte realmente confiável. Com esse instrumento aqui você pode verificar se uma página é confiável ou não. É um termômetro bem útil, mostra desde quando o site está no ar e assim por diante. Gente, então usar uma frase que não foi dita e afirmar categoricamente que ela foi dita sem mencionar fontes é uma coisa muito grave também para um líder, para um pastor com tanta influência. A humildade de fazer uma confissão, dizer realmente eu estava errado na questão de marcar tempo. Não vou mais marcar tempo. A Senhora White fala assim, que a confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Eu me pergunto, se Deus disse que já não há mais tempo, já não pode mais haver traçado definido, e se insiste em fazer isso, não seria isso ir contra o assim do Senhor? Estes podem ser de natureza e que devam ser apresentados a Deus unicamente, podem ser faltas que devam ser confessadas a pessoas que por elas foram ofendidas, ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessados com a mesma publicidade. Okay? Toda confissão, porém, deve ser definida sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais somos culpados. Pastor David Gates, eu lanço então um desafio de termos a humildade de fazer uma confissão, de falar desculpa, eu errei. Isso aí vai pegar muito bem entre os seus seguidores. Seus seguidores são pessoas conservadoras e que não vão deixar de segui-lo por causa disso. Falar realmente eu errei, assim como eu também confessei, eu errei, eu vou corrigir o meu rumo agora, realmente peço perdão pela confusão que eu causei, pelo constrangimento. Tá bom? Então, uma confissão específica, mencionando o que foi feito de errado, sem rodeios, sem escusas, sem evasivas.
E como o irmão gosta de prazos, eu gostaria de marcar um tempo. Vamos fazer essa confissão em junho, até o final de junho de 2019, ok? E a Miriam realmente pegar muito bem, seria um bálsamo em Israel, seria um bálsamo haver uma confissão, ok? Eu penso que está claro para todo mundo que eu não tenho nada contra o irmão tio David Gates. Eu gosto muito do irmão, admiro muito a seu empenho missionário, seu zelo, porém nesse ponto eu gostaria de discordar com carinho, assim como Paulo discordou de Pedro. Eram dois líderes, tá bom? Isso pode acontecer, isso acontece, erros, eu já errei muitas vezes. Tenhamos a humildade, pastor, de falar, eu errei, não vou mais. Ou seja, depois da confissão, não mais se aventurar nessa questão. Por exemplo, agora foi feito recentemente esse vídeo dizendo que a chuva serôdia vai acontecer, provavelmente, sempre com essa palavrinha, né? Provavelmente, em Pentecostes de 2019, agora. Abiertos para poder recibir el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo va a derramar? Probablemente lo va a hacer en el calendario otra vez. Como lo hizo la primera vez y como lo hizo la segunda vez, ahora la tercera vez, más probablemente va a ser en Pentecostés. Yo no voy a, sabiendo que la ley dominical ya está por llegar, sabiendo que la ley ya se va, quizás en junio, quizás este mes, llegue a ser una ley, el cumplimiento del Acuerdo de París. Pero podrían preguntar, ¿cuándo es el Pentecostés? Bueno, es este 9 de junio. Algunos concuerdan por las cosas en Israel que estaban nublados y que vieron la luna 2 días después. Algunos concuerdan que es el 11. Bueno, sea el 11 o sea el 9 de junio, a mí me va a encontrar preparando mi corazón. Si es que Dios elige este Pentecostés para derramar su Espíritu Santo, a mí me va a encontrar, y algunos de nosotros, preparados y esperando. Si Él decide esperar, vamos a esperar. Pero yo sí no voy a tomar el riesgo de estar descuidándome de essas fechas. Que passou também e não aconteceu. Precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra. A respeito de sua vinda, não, mas eu não marquei data para a vinda de Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora. Não, é verdade, mas não é só a vinda. Ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância. Não vos pertence saber os tempos. Tio David Gates, não te pertence. Repito, tio David Gates, não te pertence saber os tempos. Não pertence a mim também, não pertence a ninguém de nós. Já foi assim na época dos apóstolos, ainda mais hoje que o anjo disse, já não há mais tempo. Falsos mestres podem parecer muito zelosos, tá bom? E essa confissão pública, que eu tenho certeza que vai ser feita pela graça de Deus, vai pegar muito bem, vai ser uma bênção, vai unir mais o povo de Deus. Jesus Cristo orou com muito fervor para que sejam um. Nossa influência tem que ser unificar o povo de Deus, ainda mais como pastor. O Senhor foi ordenado como pastor, pelo pastor Israel Leito. Mesmo sem ter estudado teologia, a ordenação foi feita. Um ato de confiança. O pastor não traz essa confiança. Eu fico realmente triste, porque eu gosto muito do tio David Gates, mas eu preciso, como verdadeiro atalaia, também dizer alarme falso. Né? Um sentinela pode dizer, gente, alarme falso, desculpem. Podem continuar suas tarefas, continuem seu preparo, continuem tendo a introspecção, orando pela chuva serôdia, continuem. Porém, isso não vai ser na dependência do tempo, pois cria um falso excitamento e vai ser um mau testemunho e as pessoas generalizam em toda a causa da verdade presente, sofrem com isso. Todos nós sofremos, a IASD como um todo. Diz o Senhor, nós igualmente, conquanto leais à verdade, devemos procurar evitar tudo quanto possa levar à discórdia ou má compreensão, pois sempre que estas surgem, trazem em resultado perda de almas. Há muitos espíritos desassossegados que não se submeterão à disciplina, ao sistema e à ordem. Julgam que sua liberdade seria restringida caso tivessem de pôr de parte o juízo próprio e submeterem-se aos das pessoas de mais experiência. Não haverá progresso na obra de Deus a menos que haja disposição para se submeterem à ordem e expelirem de suas reuniões o espírito negligente e desordenado de fanatismo.
As impressões e os sentimentos não são seguras provas de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não estivermos apercebidos, Satanás dará sentimentos e impressões. O Senhor me impressionou, ao mesmo tempo um sonho aqui e ali. Pastor, isso não são seguras provas, não podem ser usados como base. Estes não são guias seguros. Erguem-se continuamente pequenos grupos que creem que Deus está unicamente com os poucos, os dispersos, e sua influência é destruir e espalhar o que os servos de Deus constroem. Espíritos desassossegados que desejam ver e crer constantemente alguma coisa nova surgem de contínuo, uns aqui, outros ali, fazendo todos uma obra especial para o inimigo e todavia pretendendo possuir a verdade. Eles ficam separados do povo a quem Deus está conduzindo e fazendo prosperar, e por meio de quem há de realizar sua grande obra. Estes estão continuamente exprimindo seus temores de que o corpo de observadores do sábado se esteja tornando como o mundo, mas dificilmente há dois deles cujos pontos de vista se harmonizem. Acham-se dispersos e confundidos, e todavia se enganam a si mesmos a ponto de pensar que Deus está especialmente com eles. Então eu gostaria de finalizar nesse momento lendo uma citação de Ellen White. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Essa será a melhor preparação e o melhor convite para que possamos acelerar a chuva ser hoje, tio David Gates. Confissão, ok? Então eu faço um apelo ao arrependimento e à confissão nesse momento. Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, queremos pedir nesse momento Teu Espírito Santo sobre nós, a chuva serôdia, que caia já, que caia em breve, precisamos. Queremos estar sempre vigilantes, preparando o nosso caráter com o Espírito Santo, Senhor, tendo sempre azeite em nossas lâmpadas, para que seja agora, seja amanhã, seja depois, quando vier, Tu nos encontres preparados e vigilantes. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo e abençoe-te o David Gates, por favor, Senhor. Dê-lhe humildade, dê-lhe mansidão e que ele possa responder com uma simples confissão para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu digo que eu não vou ficar rebatendo. É bem possível que se o tio David Gates não responder com uma confissão, ele vai tentar se justificar, falando, olha, não foi bem isso que eu quis dizer, tem que ver, olha só, o que eu falei e o que eu não falei e tal. Mas eu já mostrei vários clipes de vídeo e mostrei evidências suficientes para quem quer deixar-se convencer, tá bom? Não vou ficar rebatendo e respondendo depois, o meu apelo está feito, tá bom, querido? E um abraço. É tempo de arrependimento e confissão.